Oi, Sciencers! Eu sou a Fabiana. Eu sou a Ana Beatriz. Eu sou a Vitória. Eu sou a Thaís. E eu sou a Tawane. E nós somos o Favit Science. Você já parou para pensar se pode haver um comportamento puramente racional ou puramente emocional? Primeiro, precisamos entender o que é razão e emoção. Existem diversos caminhos para seus significados, ou seja, várias áreas que estudam sobre esse assunto. E nós, do Favit Science, resolvemos falar no contexto da neurociência e psicologia. Você já deve ter ouvido falar que a razão é o que o cérebro controla e a emoção é o que o coração controla. Mas, na verdade, o significado dessas pequenas palavras são muito amplos. Primeiramente, é importante saber que emoção não se resume a sentimentos, ou seja, não são a mesma coisa. As emoções se tratam de uma mudança no corpo sobre determinada situação, enquanto os sentimentos se tratam de como o corpo e a mente reagem às emoções. Um exemplo pode ser a famosa e mais temida por alguns, paixão. Quando você está apaixonado por alguém, você acha que a razão ou a emoção fala mais alto? Claramente, quando gostamos de alguém, as emoções afloram. Nós começamos a sentir as coisas numa intensidade muito grande. O coração começa a acelerar quando você vê a pessoa amada. As músicas ficam mais bonitas. O sorriso de orelha a orelha quando alguém fala o nome dela ou dele. Tudo isso são sintomas que as nossas emoções e sentimentos nos fazem sentir, e a relação entre o nosso corpo e como ele corresponde. Isso não quer dizer que o nosso lado racional deixa de existir. Entretanto, vamos dizer que ele fica pequenininho do lado das nossas emoções. Beleza, já vimos o que é emoção e a diferença dela para sentimento. E a razão? Bom, a razão é algo um pouco complicado de se definir, mas basicamente a razão está relacionada com a nossa capacidade cognitiva. Ou seja, a capacidade de criar pensamentos e deduzir algo. Além disso, envolve toda experiência e conhecimento prévio armazenado em você na hora de tomar alguma decisão. Para exemplificar, imagine que você vê um tigre ou um animal selvagem e feroz solto pela rua. A sua emoção é se assustar. O seu sentimento é medo, tremor ou algo desconfortável. Dessa maneira, a sua razão vai analisar a melhor maneira de reagir a esse estímulo, pensando em opções de mecanismo de defesa, como, por exemplo, se você deve correr e se afastar, se você deve permanecer parado ou se você deve achar um esconderijo onde o animal não te alcançaria. Agora, retomando a pergunta do início, será que é tudo um extremo? Essa questão tem sido discutida ao longo de toda a história da humanidade. Diversas áreas do conhecimento abordam ela de maneiras diferentes. Do ponto de vista filosófico, por exemplo, razão e emoção tendem a serem vistos como extremos opostos. Já no neurocientífico, elas se complementam. E como foi dito no início, iremos para esse caminho. Para dar foco na questão neurocientífica, é necessário entender o que rola no cérebro para que a gente possa sentir e pensar. O que acontece no cérebro são operações mentais, e a razão e a emoção são as operações mais complexas de executar. Isso é comprovado pela teoria do cérebro triuno, criada por Paul MacLean em 1969, que diz que o nosso cérebro é dividido em 3 partes: o neocórtex, o sistema límbico e o sistema reptiliano. Essa teoria de mapeamento cerebral foi validada pela comunidade científica na década de 90 e é estudada até hoje, servindo de inspiração para autores de todo o mundo. O sistema reptiliano é o responsável pelos nossos instintos. É a parte mais primitiva do cérebro e, diferente das outras, que precisam ser desenvolvidas, nós já nascemos com ela. O neocórtex é a região do nosso cérebro responsável pela nossa consciência e atos conscientes, como, por exemplo, a linguagem, comandos motores e percepção sensorial. Por último, a região do sistema límbico, ou sistema das emoções, é responsável por originar e expressar emoções. Nele está presente a amígdala, uma estrutura do tamanho de uma amêndoa, que origina as decisões mais impulsivas e emocionais. A amígdala
recebe informações de todo o nosso sistema sensorial. No sistema das emoções, também encontramos o hipotálamo, uma das regiões mais importantes do sistema das emoções. Ele controla a produção de hormônios, a temperatura do corpo, a sensação de fome e sede e ajuda a sentir as emoções. O trajeto do hipotálamo até o nosso neocórtex é o que gera as nossas decisões mais racionais. Porém, esse trajeto é mais longo e é por esse motivo que demoramos mais tempo para pensar. Além dessas informações, é legal destacar que, segundo estudos do Daniel Lascani, pós-graduado em Psicologia Analítica, o cérebro reptiliano corresponde a 55% de toda a nossa comunicação, o sistema límbico 35% e o nosso neocórtex 7%. Então, quando juntamos o reptiliano com o límbico, nosso lado racional fica muito pequeno, ou seja, mesmo sendo animais racionais, nossas raízes racionais não são muito fortes. Já no caso da razão, acredita-se que o córtex pré-frontal seja a principal região envolvida com a razão. Portanto, não devemos pensar na emoção como uma coisa distante do corpo e muito menos da razão, porque assim não seria possível entender o ser humano de forma completa. A emoção e a razão interagem diretamente, pois ambas direcionam as suas ações de uma maneira geral. Essas ações são definidas pela razão, como se ela avaliasse o que você está sentindo por meio das emoções, e a partir disso, tomasse a decisão. Ou seja, podemos concluir que para a neurociência não existe um extremo, mas sim uma interação entre as duas. Para exemplificar, imagine que razão e emoção são amigos e resolvem ir a um restaurante. Enquanto a emoção já chegou e já escolheu o seu prato, a razão ainda está sentado, analisando o cardápio com todas as opções por longos minutos. No final, a emoção se cansa de esperar e escolhe o prato para a razão, porque se fosse depender apenas da razão, ela analisaria todas as possibilidades infinitamente sem nunca chegar a uma conclusão. Ou podemos até mesmo retomar no exemplo do tigre. A sua razão ficaria analisando eternamente as possibilidades, mas enquanto isso, o tigre chegaria cada vez mais perto. Tão perto que quando ele estivesse bem perto de você, ou nem isso, a sua emoção, ou seja, o seu medo, faria você correr. Por fim, uma reflexão. Sabemos que os seres humanos se diferenciam muito dos animais, principalmente pela racionalidade. Mas e as emoções? De acordo com Frans de Waal, em uma entrevista para o UOL, nós seres humanos nos aproximamos dos animais irracionais por nosso lado emocional e social, com relação à forma como organizamos. Por exemplo, nossas sociedades, amizades e políticas. A partir disso, podemos refletir em como nós não somos seres puramente racionais e como nos assemelhamos com os animais em determinadas situações e atitudes. E parando para analisar, pelo fato de nossas emoções e razão trabalharem juntas, como vimos, e a semelhança que temos com os irracionais por nossas emoções, podemos perceber que não somos tão diferentes e únicos como pensamos. E esse foi o primeiro episódio do nosso podcast. Esperamos que tenham gostado e aguardamos você no próximo episódio.